Pastor. Olha, desliga. Não é para desligar aqui? Pode desligar. Muito bem, meus irmãos. Bom dia a todos. E vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de Ruth. Hoje no capítulo 2, versículo 17. Vamos fazer a leitura dele primeiramente. 17 ao 23. Ruth 2, 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para os vivos, nem para os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. 22. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Muito bem. Vamos ter mais uma palavra de oração, clamando que Deus possa estar dirigindo esse tempo aqui. Vamos lá, Levi, é com você mesmo. Vem aqui perto para o som pegar. Aí, pode orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio de estarmos, Deus, ouvindo a Tua palavra, Deus, bebendo da tua fonte, Deus. Queremos te agradecer por esse domingo, por essa manhã, por estarmos podendo reunidos na Tua casa, Deus, e louvando o Teu nome, Deus. Tivemos pedir, Deus, das pessoas que se encontram, Deus, em momentos de dificuldade, Deus, em momentos que estão em suas casas, passando as necessidades que só o Senhor sabe, Deus. Estejam com elas, Deus, esteja providenciando, Deus, conforto, esteja providenciando meios de sobrevivência, Deus. As abençoe, Deus, ricamente, Deus. Nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema do capítulo 2 é: Deus oferece circunstâncias de apoio e sustento para aquele que tem uma fé resoluta, porque Deus é soberano e benigno. Esse é o tema do capítulo 2, no qual estamos estudando. Então percebam que existem alguns aspectos aqui a serem observados. As circunstâncias de apoio e sustento é Deus operando. Não existe um acaso, existe o agir de Deus. E Deus age para que as circunstâncias concorram
favoravelmente para aquele que tem uma fé resoluta. Por quê? Porque ele é soberano e ele é benigno. Esse é o tema do capítulo 2. Versículo 19. Pode... 19 não, vamos do 17 e 18. 17 e 18. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Notem que exigiu o quê? Teve a circunstância? Teve. Mas exigiu trabalho, dedicação, confiança. E ela foi, buscou o campo, não sabia que campo estava entrando, vamos lembrar disso. Ela não sabia que eram campos abertos, não tinham cercas, e ela não sabia a quem pertencia. Ela não sabia sequer que Boaz era parente, não sabia quem era Boaz. Ela entrou num campo que por acaso era de Boaz, mas aqui nós já vemos o agir de Deus com as circunstâncias. E ela apanhou quase um efa de cevada, aí em torno de 20 quilos, ou seja, ela tinha alimento para uma semana inteira, para ela e para Noemi. Então foi o agir de Deus, em função da fé dela, dando sustento. Versículo 18. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Percebam, de novo quero ressaltar a questão da dedicação do trabalho. Uma mulher no campo, não sei que distância é essa, mas não é pouco, porque o Boaz foi de cavalo, se fosse do lado ele ia a pé, né? E ela voltou com os 20 quilos carregando, né? Também o que lhe sobejara, o almoço que ela comeu, Boaz mandou separar a sobra para levar para a sogra, para fartar-se, e tirou a sobra e deu a sua sogra, ou seja, levou ainda a comida, a janta do dia para a sogra. Notem, circunstâncias do dia a dia, da rotina de trabalho, do alimento diário, mas é o agir de Deus nas pequenas coisas. Muito bem, versículo 19. Então ele disse à sogra: onde colheste hoje? Imagine só a situação. Quando vai para colher no campo, é a sobra, o que cai. Deveria vir com um pacotinho pequenininho na mão, mas veio com um fardo, um saco de cevada. E isso assustou a sogra. E questionou: onde colheste hoje? Está chegando com tanta comida? Onde trabalhaste? Agora, percebam, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Vamos primeiro nos deter em alguns aspectos desse texto. A mão de Deus conduz aquele que tem uma fé resoluta. No caso, Ruth está tendo uma fé resoluta. E no caso de Ruth, Boaz foi o instrumento da graça de Deus na vida dela. Indo além dos aspectos da lei, vamos lembrar que tinha a lei, onde eles deviam plantar no campo, e o dono do campo não poderia voltar a respigar, ou seja, aquilo que caiu era para ficar para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros. E a beirada do campo também não podia ser colhida, era para deixar para eles. E no caso, Boaz foi além da lei. Ele permitiu que Ruth caminhasse atrás, junto com aqueles que estavam colhendo. Por isso ela conseguiu colher uma quantidade tão grande. Então ele foi além da lei. Agora, o que moveu Boaz a fazer isso? Vamos lembrar que quando Noemi chegou com Ruth em Belém, a cidade ficou em alvoroço. E a cidade, quando ficou em alvoroço, vamos lá para o texto, para relembrarmos bem essa situação. Capítulo 1, versículo 19.
Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Então eles estavam questionando: não é esta Noemi? Por que eles estão fazendo a pergunta: não é esta Noemi? Vamos lembrar que a família era uma família bem estabelecida quando saiu de lá. E ela volta pobre, judiada. Não é esta Noemi, aquela que saiu uns anos atrás, uns 10 anos, né? 20. Porém ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela está culpando Deus por tudo que está acontecendo. E ela não quer mais ser chamada de Noemi, que quer dizer agradável. Quer ser chamada de Mara, que quer dizer amarga. Então ela está amargurada com a vida. 21. Ditosa eu parti. Note, ditosa. Estava por cima. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? É muito comum do ser humano essa atitude. Se alguma coisa acontece, Deus é culpado. E a pessoa não tem aquele olhar para si própria, para suas atitudes, para suas decisões anteriores, para circunstâncias que levaram ela àquela condição. E aqui no caso, Noemi está o quê? Cegada com relação à avaliação dos fatos. Ela está colocando tudo em Deus. Mas notem, tem um ponto de retorno aqui. Eles saíram de Belém, a casa do pão, e foram para Moabe. Moabe era um local que Deus não queria que eles fossem. Deus queria que o povo de Deus ficasse entre si, e não entre pagãos. Lembrando que os moabitas eram pagãos. Mas eles foram buscar recurso lá entre os moabitas. Agora, não faz sentido, eles não analisaram que por que buscar esses recursos lá, se eles eram conhecedores da ação de Deus com o seu povo. Vamos lembrar, nós estamos no período dos juízes. Existia um círculo vicioso observado em Juízes. Israel estava servindo ao Senhor, Israel caía em pecado de idolatria, Israel se tornava escravo, Israel clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, Israel é libertado, Israel serve ao Senhor. Existe um ciclo, e dentro deste ciclo, o que estava acontecendo? Israel estava num momento de juízo, estavam longe de Deus, e eles estavam, em vez de eles se arrependerem de suas atitudes, e se corrigirem, e voltarem a buscar a bênção de Deus ali, foram buscar recursos fora dali, fugiram. Então, note que as circunstâncias estão concorrendo. E esse era um problema da sociedade da época. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. É assim que as pessoas pensavam. O comum pensamento era esse. Cada um fazia o que achava que era certo, sem buscar o que de fato era certo em Deus. É mais ou menos como nossa sociedade está hoje, aonde nós estamos com uma sociedade clamando liberdade, mas não é liberdade que eles querem libertinagem, eles querem isso aqui, cada um fazer o que acha certo, longe da vontade de Deus, da palavra de Deus. E isso conduz uma nação, Israel, para longe da bênção de Deus. Só que Noemi não está percebendo o que está acontecendo. Ela está colocando todo o peso, toda a culpa em Deus, e não na decisão errada que ela tomou. Muito bem, voltemos para o nosso texto. Então, como eu estava falando, aqui nós temos o primeiro passo de Noemi na direção certa.
logo que morrem seus filhos, ela retorna para Belém, para a casa do pão. É o primeiro passo na direção do povo de Deus que ela deu. E Deus começa a trabalhar as circunstâncias para que Noemi possa ser restaurada. Então houve um primeiro passo. Ela foi a Belém. Só que chegou lá em condições precárias, econômicas, físicas e principalmente espirituais, culpando a Deus. E essa é uma questão que nós estamos hoje num tempo de pandemia, num tempo de dificuldades financeiras, num tempo de desemprego, num tempo de falta de esperança, e precisamos ter cuidado para não levantar o dedo em riste aos céus e acusar a Deus, quando as decisões, o caminho que está sendo tomado são decisões dos homens, que estão colhendo o que estão plantando. Então precisamos visualizar muito bem essas coisas. Então, versículo 20. Porém ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Pode voltar no 19? Isso. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu. Aí está no 1,19. 2,19. Desculpa, perdão. Isto. Então lhes disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito. Por isso que eu chamei a atenção para o bendito. As palavras de Noemi eram todas negativas, eram todas de acusações a Deus. É a primeira vez que nós vemos saindo da boca dela bendito. Está havendo alguma mudança em Noemi aqui. Quando ela vê aquele mantimento chegando, isso causa uma animação, acende uma alegria em Noemi. Agora vamos pensar na situação. Uma situação aonde ela chegou, ela não fez uma mudança chegando com o caminhão de mudança em Belém. Ela chegou com a roupa do corpo, faminta, miserável, não tinha o que comer, não tinha o menor recurso, estava dependendo de Ruth, que ela queria que não tivesse acompanhado ela. Estava dependendo de Ruth, que fosse e pegasse alguma coisa para poder comer e matar a fome. E quando ela vê tanto mantimento chegando, isso começa a trabalhar dentro dela. Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Note que quando Ruth falou que ia respigar, e chegou para ela e falou que iria respigar, ela falou: vai em paz, pode ir. Mas ela não teve uma atitude assim: vai minha filha, Deus seja contigo, Deus te abençoe, que você possa colher e possa trazer mantimento para nós. Não. Ainda amargurada. Você vai, tudo bem, pode ir. Agora ela começa a mudar a atitude. Começa uma mudança dentro dela, surge alegria onde havia somente amargura. Então o amplo suprimento de comida, a gentileza da pessoa que a provê, que ela não sabia ainda quem era, acendem alegria em Noemi. A última vez que nós vimos ela estava o quê? Dividindo sua amargura, entrando lá em Belém e culpando Deus pela sua infelicidade, pela sua pobreza. Agora nós ouvimos uma palavra nova: bendito. A alegria acendeu em Noemi, surgiu alegria. Depois de culpar Deus por tudo e não das suas decisões erradas,
mas ela deu mais um passo na direção de Deus, voltando para Belém e agora testemunhando um segundo passo, onde inicia-se uma restauração, que se iniciou quando? Quando Ruth declarou um amor a Noemi, um amor leal, um amor benigno, um amor benevolente, porque ela creu no Senhor, e o Senhor derramou esse amor benevolente, o amor recíproco sobre ela. Então Noemi, que era amarga, começa a se tornar alegre, agradável de novo. Ocorre aqui uma mudança de coração de uma viúva aflita. Vamos lembrar que é uma época diferente da nossa. Hoje a viúva tem aposentadoria, a viúva tem um cuidado. Naquele tempo não. A viúva não tinha aposentadoria, a viúva não tinha respaldo, a viúva não tinha apoio. Precisava a lei de Deus determinar o respigar para poder socorrer viúva, socorrer pobre e socorrer estrangeiro. Interessante que Ruth era as três coisas: era pobre, era viúva e era estrangeiro. Então, em Ruth nós vemos a pessoa com todas as questões de socorro sobre ela. Ela necessitava de socorro em todos os aspectos. Vamos lembrar que esse livro de Ruth, ela faz uma tipologia de Jesus na pessoa de Boaz, como resgatador, como redentor, como aquele que vai socorrer uma pessoa na miséria. E Ruth é o nosso exemplo de alguém que está sem condições nenhuma, sem esperança, mas crê no amor leal de Deus, no seu amor benigno, para resgatar dessa condição. Então essa tipologia está mostrando o quê? O Senhor Jesus e o pecador. É exatamente isso que está sendo descrito aqui, através de uma história real que aconteceu no período dos juízes. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor. Note, mais um bendito. Ela bendizeu o alimento e aquele que favoreceu. Agora, bendito seja ele, Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência. Benevolência é a mesma palavra para esse amor leal. É a palavra hebraica hesed, amor benigno. Nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela está se referindo ao quê? Do esposo morto e dos filhos mortos. Morreram. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, ou seja, resgatador. É um dentre os nossos resgatadores. Muito bem. Noemi tem agora acesa a fé. Acende a fé em Noemi. Primeiro acendeu a alegria no primeiro bendito. No segundo bendito, ela muda as palavras. Ela vê bendito no Senhor, a benevolência, o amor recebe. Ela começa a enxergar o agir de Deus. Ela começa a mudar agora espiritualmente. Noemi, a fé para sair da angústia. Ao escutar que Ruth havia entrado nas terras de Boaz, não foi só o rosto de Noemi que mudou, não foi só a alegria que entrou no seu rosto, mas os olhos da fé, porque ela enxergou a benevolência, o amor recebe de Deus agindo, usando Boaz para resgatar, voltando até para nos ficar atrás, lá na história, pois Boaz era o que? Um parente resgatador. Ele podia salvar os familiares da pobreza e dar-lhes recomeço. Vamos ver isso. Levíticos 25, 25. Que são os termos da lei com referência ao resgatador, aquele que dá redenção. Levítico 25, 25.
Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas posições, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Era uma lei. Existia uma lei até chamada lei do jubileu, que é a sequência do texto, aonde se a pessoa não tinha um parente que pudesse ter meios de resgatar a propriedade, depois de 50 anos a propriedade voltava para a pessoa. Nada mais é que Boaz está cumprindo a lei, né? E que Boaz está cumprindo a lei. Ele é o parente resgatador. Ele pode, se ele quiser, comprar as propriedades de volta, só que quando ele compra a propriedade, ele compra tudo. A propriedade e as viúvas. Vem tudo para ele. E ele tem que cuidar das viúvas. No caso da lei do levirato, ele tem que suscitar um herdeiro. Ainda tem que gerar um filho para ser herdeiro do parente, para manter o nome. Né? Então, vamos dizer, chama ainda um casamento junto. Tá? E é o que está acontecendo aqui. Imagina a sua situação de Noemi, chegando sem esperança nenhuma, lá no seu cantinho, amargurada. Ruth vai ao campo e já de cara se depara com um parente resgatador, que ela nem sabia. Eu acho que ela nem sabia que existia a questão do parente resgatador. Ela é moabita. Tanto que o texto toda hora enfatiza Ruth, a moabita. Ruth, a moabita, para não esquecer que ela é moabita, né? Muito bem. Com isso, Noemi compreende agora que o amor recíproco de Deus se estende não só a ela, Noemi, a Ruth, mas também ao seu marido e filhos mortos. E enxergando agora com clareza a importância do retorno de Moabe para Belém. Ela não tinha caído a ficha ainda. Isso vai refletir o quê? Arrependimento. Não devíamos nunca ter saído daqui. Essa é a conclusão. Não era para ter saído. Então, no caso, ela compreende esse retorno e esse arrependimento por uma decisão equivocada lá atrás de apartar-se do povo de Deus. Com isso, esperança, uma esperança na bondosa providência de Deus. Volta aqui a nossa questão do tema. Deus oferece circunstâncias de apoio e sustento para aquele que tem fé resoluta. Por quê? Porque Ele é soberano e benigno. Esse é um aspecto. Noemi estava carregada, sobrecarregada de amargura. E o fardo, o peso está sendo deixado de lado por arrependimento e compreensão da razão de ser do seu retorno a Belém. Ela começa a compreender a sua restauração. Versículo 21. Lá atrás, Ruth, né? Ruth 2, 21. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. Notem, Boaz, ele não só favorece Ruth, como ele aconselha Ruth, ele dá suporte para Ruth. 22. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. 23. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Aqui estão falando de meses. São 2 meses de cevada e 2 meses
trigo. São 4 meses de colheita. Então, nota que existe uma questão de tempo que não aparece no texto. No texto dá uma sensação que foi o dia seguinte, mas não é isso. Existe um tempo, existe um processo, são meses na colheita. Então Ruth ocupou-se de juntar comida diariamente, suficiente para si mesma e para sua sogra. Porém, tem uma coisa: o seu trabalho passou a ser motivado por uma esperança que não existia antes: a redenção, o resgate, algo que ela não conhecia. Então entrou um fator de motivação maior ainda na vida de Ruth. Notem, Deus, desde o início, estava usando Ruth para converter a amargura de Noemi em gratidão. Converter da incredulidade em fé, do desespero em esperança, mudanças que eram necessárias no sentido espiritual, restauração espiritual, de comunhão com Deus. Ruth, ela era o instrumento de Deus na vida de Noemi. Uma pagã que se converteu ao Deus de Israel. Ruth foi conduzida ao campo de Boaz por sua fé resoluta na palavra de Deus. E Boaz foi instrumento de Deus em derramar graça sobre Ruth. Notem que tudo isso estava acontecendo por uma questão de fé na palavra de Deus. Não é como algumas pessoas pensam que Ruth, interesseiramente, foi ao campo de Boaz porque era parente resgatador. Ou que Boaz, sendo parente resgatador, achou ela bonitinha e já começou a fazer gracejo. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que ele está cumprindo a lei. E quando ele soube que se tratava da nora de Noemi, e ele sabia do aspecto de pobreza, de miséria que se encontrava, ele quis ir além da lei, quis socorrer devidamente. E é isso que está acontecendo. Eu acho que tem mais uma coisa a ser observada aqui, muito importante. Quando nós estamos falando de redenção, quando nós estamos falando de resgate, quando nós estamos falando que Boaz é uma tipologia de Jesus Cristo, nós temos que lembrar algumas coisas. Quem é Boaz? Boaz, ele é filho de Raabe, lá a meretriz de Jericó. A mãe dele tinha sido uma prostituta em Jericó. Mas a mãe dele creu e foi transformada pelo Deus de Israel e foi resgatada pela nação de Israel, e lá se casou e lá gerou um filho e teve uma nova vida. Esse filho era Boaz. Boaz é o filho de Raabe, a prostituta. E quem que é Ruth a Moabita? Uma descendente de Ló, fruto de um incesto entre a filha de Ló com Ló, que gerou a nação moabita. Notem que o resgate de Deus, ele é profundo, ele vai buscar a pessoa na condição que ela se encontra de pecado, seja qual for. Nós estamos falando de uma relação incestuosa, de uma prostituta, e ambos foram resgatados, limpos do pecado, limpos da história pregressa, estão numa nova vida, estão trazendo frutos, estão registrados na Escritura e fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. Esse é o agir de Deus para redimir, isso é redenção. Muito bem. Então não importa como você esteja se sentindo hoje, não importa. Não importa quão difícil seja a sua situação, ainda
regozijar na esperança. Esperança por meio da redenção. Existe uma esperança. Se depositar sua vida em fé no Senhor Jesus Cristo. Essa esperança não é para todos, é para aquele que crê. Então, muitas vezes, o problema que você está enfrentando, a circunstância que você está passando, a solução é Cristo, é fé. Porque você tendo a fé, uma fé resoluta em Cristo, Ele vai oferecer circunstâncias de apoio e sustento. A fome estava atingindo a todos. O vírus aqui no Brasil está atingindo a todos. O desemprego está atingindo a maioria. A falta de sustento, a maioria. Qual vai ser a diferença entre um e outro? Aquele que tem uma fé resoluta e aquele que deixa de ter fé. Aquele que está agindo como Noemi, amargurado, o dedo em riste contra Deus, ou como Ruth, crendo, com uma fé resoluta, e Deus operando e trazendo soluções. Não estou pregando prosperidade, eu estou pregando fé, redenção. Para o cristão, a esperança não é só um sentimento decorrente de fantasias otimistas. Não é isso não. Do tipo, espero que dê tudo certo. Não é isso. Isso não é esperança. Esperança é uma confiança interior, cheia de regozijo, de alegria, ao crermos nas promessas de Deus e encararmos o futuro com a ajuda dele, do Senhor. Essa esperança que tomou conta dessas duas viúvas girava em torno de quem? De Boaz, que é uma tipologia de Jesus Cristo. E Boaz estava sendo como o centro da esperança, e Cristo é o centro da nossa esperança, o Senhor Jesus. Vamos concluir com o último texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Falando da redenção, do resgate que temos em Cristo. 1 Pedro 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, amor recíproco, nos regenerou, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança. Então, para nascer de novo, precisa o quê? Fé resoluta. Mediante a sua ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aonde tem que estar a esperança? Na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque ele é a primícia dos que dormem, ele venceu a morte. Então, quando Cristo ressuscitou, nós, os que cremos, ressuscitamos também. 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aonde que está reservada? Nos céus. Não é na terra não, gente. É nos céus. 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Quem é guardado pelo poder de Deus? Aquele que teve a fé resoluta, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. A nossa esperança é viva, é eterna, é vida eterna. 6. Nisso exultais, nisso põe a sua alegria, nisso põe a sua fé, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Estão vendo? Existe provação, existe luta, por breve tempo, é passageiro. 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, note, essa fé tem que ser confirmada. Note que Noemi inicialmente não teve a sua fé confirmada. Daí colheu todos aqueles problemas, só que quando ela retorna, ela começa a ter essa fé restaurada. Já não é o caso de Ruth.
Ruth ela se converte e já tem uma fé resoluta já logo de início. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, essa fé é preciosa. Vale mais do que tudo. Mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 8. A quem, não havendo visto, nós não vimos Jesus, há mais, no qual, não vendo agora, ainda não continuamos vendo, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a esperança. Essa é a esperança a ser buscada. E se você que está me ouvindo hoje está sem esperança como estava Noemi, observe que ela foi resgatada. Se você nem fé tem, observe que Ruth teve fé e usufruiu da ação de Deus na sua vida. A resposta foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo, sempre será Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Mônica, faz uma oração para a gente, para encerrar? Senhor, Pai amado, obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, a sua grandiosidade, ó Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o dono de tudo e de todos, ó Pai. Sabemos, Senhor, da sua bondade, Senhor, do seu amor, da sua benevolência, Senhor, para cada um de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, porque somos fracos e frágeis, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, fazemos como Noemi, ó Pai. Te culpamos, nos culpamos, ó Pai, e nos tornamos amargos, ó Pai. Mas o teu amor, ó Pai, é incondicional, Senhor. E o Senhor nos ama, Senhor, numa grandeza, ó Pai, que nos constrange, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, por esse ensinamento, Senhor. E que a cada dia, Senhor, dentro de nós, Senhor, aumente a vontade, ó Pai, de te conhecer, de conhecer a tua palavra, Senhor. E de saber, Senhor, o quão bom o Senhor é. Apesar, Senhor, da nossa, muitas vezes, ruindade e maldade como seres humanos. Obrigado pelo grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que hora é que é agora? 10h24. 10h24? Como falou tanta exultação, acho que cabe exultar aí. Exaltar? Vamos cantar. Então tá. Liga a caixa. Eu vi tanta exultação ali, falei, deixa eu... Vamos cantar aí. Exultai, Senhor. Esse já está no novo modo de gravação, tá? Que ele fez.
Vamos clamar a bênção do Senhor? Nossa, que pé. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de seu Filho por nós, o Senhor Jesus Cristo, que a superabundante graça derramada sobre nós a cada dia do Deus Filho, que se faz presente em nós através do selo de Deus e Espírito Santo, para nos ensinar e nos consolar, seja com cada um de nós, a tua igreja, agora e sempre. Amém. Que bom, gente, estar aqui.